pessoal, tudo bem? Tudo certo com o terceiro ano? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de música. A aula de música de hoje, nós vamos abrir nosso caderno na página 17 e 18, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma história chamada Pedro e o Lobo. Uma história com música, tá? Então, nós vamos lá para 17 e 18 agora. Espero vocês abrirem. Então, olha só o que fala aqui. Alguns compositores contaram uma história por meio da música. Entre esses compositores que contaram a história por meio de música, destaca-se um chamado Sergei Prokofiev, que teve uma ideia genial. Apresentou o conto Pedro e o Lobo usando os instrumentos de orquestra como se eles fossem os personagens. Sergei Prokofiev nasceu na Rússia e começou a compor ainda criança. Tinha apenas 9 anos quando compôs a primeira ópera dele, chamada O Gigante. Além de Pedro e o Lobo, criou obras famosas, como o Balé Romeu e Julieta, e diversas trilhas sonoras para filmes, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro e o Lobo. Nós vamos hoje assistir o vídeo do Pedro e o Lobo. Depois nós vamos responder essas perguntinhas aqui. Um pequeno resumo da história do Pedro e o Lobo. Pedro mora numa floresta, é um menino muito valente, com a ajuda de um passarinho esperto, consegue capturar um lobo feroz. Nessa história ainda aparece um gato, o avô de Pedro, e um pato. A história inteira é contada por um narrador. Aí fica a minha pergunta, você já ouviu falar nessa história, Pedro e o Lobo? Pois bem, o Sergei Prokofiev criou uma maneira bem diferente de contar essa história. Pedro e o Lobo é um poema sinfônico, uma fábula musical composta em 1936 pelo maestro Prokofiev. Ele criou essa obra para que as crianças pudessem aprender a escutar música. Queria que as crianças imaginassem a história que existe por trás de cada nota musical. Então, gente, o vídeo que eu vou colocar para vocês é um vídeo que foi gravado na França, mas se você procurar no YouTube, tem vários vídeos do Pedro e o Lobo, tem até da Disney gravado, tá bom? Então, por exemplo, o Sergei Prokofiev inventou, aí teve a ideia de que para o Pedro, que é esse menino aqui, colocou cordas, violino, viola, violoncelo. Para o gato, ele colocou clarinete, um som parecido com a voz do gato. Para o lobo, ele colocou 3 trompas, para dar uma coisa de medo, de assustar, né? Para o pato, ele colocou o boé. Para o passarinho, uma flauta, que o som da flauta lembra o som do pássaro. E ainda tem o avô, que também é o som do fagote. Tem os caçadores, que não estão aqui desenhados, que também tem o som de tímpanos, tá bom? Então, toda essa história é envolvida com instrumentos musicais. Então, vamos assistir o vídeo? Vamos lá! Pedro e o Lobo, versão brasileira, Bravo Studios. Abram bem os olhos e os ouvidos. Essa é a história de Pedro e o Lobo. Uma história diferente, escrita em um livro diferente. A história será contada pelos instrumentos da orquestra. Como? Muito simples. No livro, cada personagem é representado por um instrumento, que toca uma pequena frase musical fácil de lembrar. Vamos tentar. Por exemplo, o pássaro, amigo de Pedro, é a flauta leve e gorjeante. O pobre pato é o oboé melancólico.
E o gato de patas de veludo é o doce clarinete. O vovô resmungão e barbudo é o fagote retumbante. No final, os caçadores vão atirar com suas espingardas. Então ressoarão os tímpanos. Ouçam as três trompas, severas e sombrias. É o grande lobo cinzento que acaba de sair do bosque. Não poderíamos esquecer de Pedro, nosso protagonista. Ele é representado pelos instrumentos de corda da orquestra. Então, vocês se lembram de todos os personagens? O pássaro, o pato, o gato, o vovô, os caçadores, Pedro e o lobo. E agora a história pode começar. Em uma bela manhã, Pedro abriu a porta do jardim. No galho mais alto de uma árvore, havia um pequeno pássaro, amigo de Pedro. Tudo está tão calmo por aqui, ele cantou alegremente. Então chegou um pato andando daquele jeito engraçado, todo feliz por ter conseguido sair de casa. E se eu fosse dar uma volta, pensou ele.
O passarinho alegre pousa pertinho do pato. Que espécie de pássaro é você que nem sabe voar? Disse ele, dando de ombros. E o pato respondeu: que espécie de pássaro é você que nem sabe patinar? E o pássaro se pôs a voar sobre o lago congelado. Eles discutiram durante muito tempo, o pato deslizando sobre o lago e o pássaro dando voltas no ar. De repente, um movimento na grama atraiu a atenção de Pedro. Era o gato. Ele se aproximava, rastejando. O gato pensava o seguinte: o pássaro está distraído discutindo. Ele vai ser o meu almoço. Discreto como um ladrão, ele avançava com suas patas de veludo. Cuidado! Gritou Pedro. E o pássaro saiu voando. No meio do lago congelado, o pato grasnava. Quá, quá, indignado. O gato zanzava ao redor da árvore pensando: será que vale a pena escalar uma árvore tão alta? Quando eu chegar lá em cima, o pássaro já terá ido embora. De repente, apareceu o avô. Ele estava bravo, porque Pedro tinha saído de casa. Esse lugar é perigoso. E se o lobo saísse da floresta? O que você faria? Pedro fez pouco caso das palavras de seu avô, dizendo que meninos crescidos como ele não tinham medo de lobos. O avô pegou Pedro pelo braço e o levou para casa.
Tinha chegado a hora. Em um piscar de olhos, o gato subiu na árvore. O pato correu para muito longe do lago. Mas, apesar dos seus esforços, o lobo era muito rápido. Ele se aproximava. Cada vez mais. Ele finalmente o alcança. E engole o pato inteirinho. E agora, a situação era essa. Enquanto isso, Pedro observava o que estava acontecendo.
Pedro disse ao pássaro: "Fique voando em volta do lobo, mas cuidado para não ser pego." O pássaro conseguiu irritar o lobo, que estava louco para agarrá-lo. Pedro tirou uma corda do seu violino e foi descendo-a devagarinho. Foi aí que os caçadores saíram da floresta. Eles seguiam as pegadas do lobo e atiravam com suas espingardas. Pedro gritou para eles: "Não atirem! Eu e meus amigos já capturamos o lobo! Ajudem-nos a levá-lo para a casa do meu avô!"
E agora... contemplem a marcha triunfal. Pedro ia na frente. O avô, muito zangado, balançava a cabeça dizendo: "E se Pedro não tivesse capturado o lobo, o que teria acontecido?" O pássaro dava voltas no ar por cima deles, cantando alegremente: "Pedro e eu somos tão corajosos! Vejam só o que capturamos!" Se vocês prestarem bem atenção, vão ouvir o pato grasnando na barriga do lobo, pois, na pressa de devorá-lo, o lobo o havia engolido vivo.
E aí, gostaram do vídeo? Que bom! Então, você pode agora responder as perguntas. O que você achou? Essa música é alegre ou triste? Essa resposta pode ser justamente da música do Pedro. Essa música do Pedro, você achou alegre ou triste? Você vai responder. Pro, eu achei alegre. Ah, eu achei um pouco triste. Aqui é pessoal. Você consegue identificar os instrumentos que estão tocando essa música? Quais são? A música do Pedro, pessoal, são esses instrumentos que eu vou colocar aqui agora, tá bom? É o violino. Opa. A viola e o violoncelo. Tá bom? Vou colocar aqui. O violino, a viola e o violoncelo. Esses 3 instrumentos são a resposta dessa pergunta aqui. Você conseguiu identificar os instrumentos que estão tocando a música do Pedro? Sim, são instrumentos de cordas. Violino, viola, violoncelo. Combinado? Nós vamos falar mais algumas aulas sobre Pedro e o Lobo e sobre todo esse musical. Então, eu espero que vocês tenham prestado muita atenção no vídeo. E, por hoje, seria isso que a gente ia falar. Deixa eu apagar aqui. Limpar todos os meus desenhos. Muito bem. Deixa aqui. Aqui, ó, o link do YouTube do vídeo que vocês assistiram hoje. Quiserem assistir novamente. E aí, ó lá, Pedro e o Lobo vídeo, tá? E eu encerro essa aula de hoje falando, espero que tenham gostado dessa aula. Beijos pro Gi. Então, ó, por hoje é só. Bye, bye!